Bom, continuando então, terceira série. Nós vamos fazer a correção agora de sociologia. Legal? Não deu para colocar todas as questões aqui, eu botei só para que a gente possa ter uma ideia, tá bom? Então vamos seguindo por aqui. A primeira foi daquelas folhinhas que eu dei para vocês. Legal? Então, eu pergunto aqui primeiro, a primeira questão é: o que é análise cultural? Bom, a análise cultural é uma adivinhação dos significados, uma avaliação das conjecturas, um traçar de conclusões explanatórias a partir das melhores conjecturas e não descoberta do continente, significados e mapeamento da sua paisagem incorpórea. Legal? E antropologia? Bom, antropologia é aquela ciência que se preocupa em entender a diferença entre os povos. Legal? E o que seria a antropologia biológica? Bom, ela estudava as características físicas da sociedade, eram atrelados às categorias morais e características sociais também. Legal? E como o Gilberto Velho conceituava a antropologia? Bom, ele dizia que é uma área do conhecimento, uma disciplina que originalmente, sobretudo no início, lidou com sociedades de pequenas escalas, sociedades tribais, mas que, desde o início, traz também a preocupação da análise da sociedade. Legal, né? E o que é a cultura? Cultura é um conjunto de símbolos característicos e particulares que se entrelaçam de modo a criar uma teia única e diz respeito à história e realidade de um grupo. Legal, né? Então, exemplifique símbolos materiais. Bom, alguns sítios arqueológicos, como obras arquitetônicas, cidades históricas, obras de arte, máscaras africanas, esse tipo de coisa. Legal? E o que seriam, então, os símbolos imateriais? Bom, os imateriais poderiam ser as baianas que fazem e vendem acarajé em Salvador, suas crenças religiosas, esse tipo de coisa. Legal? E o que são símbolos? Bom, são características, aspectos que possuem significados próprios. Legal? Como se cria a identidade? Quando o indivíduo estabelece o que ele é. Legal? E quando ocorre a relação entre identidade e diferença? Bom, quando um grupo cria símbolos e partilha dessas mesmas normas de comportamento, como valores, costumes, religiosidade, ritos, e enxerga o outro. Legal? E a identidade cultural? A identidade cultural, a gente pode dizer que é o seguinte: ela é a relação que se estabelece entre semelhantes, ou seja, os símbolos que constituem uma cultura quando são partilhados em grupo. Como é constituída uma nação? Bom, ela é constituída por um conjunto de pessoas que estão ligadas por vínculos culturais, por uma identidade cultural. Legal? Quem dá a forma à nação? O Estado. E o que é concepção iluminista? É aquela centrada no indivíduo, que detona de uma identidade contínua. Outra questão é o que é concepção sociológica. Bom, essa aí já é centrada na relação sujeito e cultura. E o que é concepção pós-moderna? Tá. É aquela centrada na mudança e fragmentação do indivíduo e da sociedade. Ok? Bom, agora vamos para essa questão aqui de numerar as concepções. Eu coloquei aqui, no caso de vocês vai estar diferente, vai estar assim, ó, numere as concepções iluministas, sociológicas e pós-modernas. Eu coloquei aqui para dar uma resumida, ok? Então você vai correlacionar 1, 2 e 3, que está aqui, iluminista, sociológica e pós-moderna, com as que estão aqui do lado. Legal? Então eu fiz aqui uma colinha para vocês, para ficar mais fácil, para vocês entenderem o que é que está ali no quadro. Legal? Quando estiver assistindo aqui, dá um pause,
você poder entender o que eu estou falando aqui. Ok? Então, eu coloquei assim, ó. A iluminista, ela vai estar ligada aqui com a concepção de há um eu central, idêntico, individual, que está aqui, ó. Essa é a iluminista. E a sociológica? A sociológica está nas duas últimas, que está justamente falando que é a ideia na sociologia clássica de um sujeito não totalmente autônomo, mas determinado pela relação sociocultural através de valores, sentidos, símbolos culturais adquiridos. E a outra também, a última ali, ó, a identidade seria formada na interação entre o eu e a sociedade. E a pós-moderna seriam as duas primeiras. E as duas primeiras estão aqui, ó. Ele está na recusa da ideia de uma unidade idêntica do sujeito ou da sociedade. E a outra, onde eu estava mostrando que o sujeito é a sociedade. O sujeito e a sociedade, eles manifestam múltiplas identidades. É isso que deveria estar escrito aqui. Legal? Então, um forte abraço para vocês. E daqui a pouquinho a gente se encontra para a aula de Sociologia. E bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer.